O Barroco foi um movimento artístico nascido entre o final do século XVI e início do século XVII, inicialmente na Itália, difundindo-se em seguida pelos países católicos da Europa e da América, principalmente nas colônias portuguesas e espanholas. A arquitetura barroca introduziu uma nova estética às edificações construídas especialmente na Itália do século XVII. Na época, a Igreja Católica sofria com a Reforma Protestante, então o estilo também era uma maneira de reforçar a contra-reforma religiosa, definida no Concílio de Trento. A grandeza e a sofisticação da arquitetura simbolizavam proporcionalmente o poder da igreja. Por conta disso, é nas igrejas, catedrais e monastérios que encontramos os maiores exemplos de arquitetura barroca. Apesar de ser encontrada em casas e prédios públicos, o intuito é reforçar o religioso. Houve uma grande variedade de abordagens que foram denominadas de arte barroca, com certas escolas mais próximas do classicismo renascentista e outras mais afastadas dele, o que tem gerado confusões na conceituação e caracterização do estilo. Para diversos pesquisadores, o barroco constitui não apenas um estilo artístico, mas todo um período histórico onde se formularam novos modos de entender o mundo, o homem e Deus. A arquitetura, representada quase sempre com a escultura, trabalha com o drama, o movimento teatral e o jogo de luz e sombra. A intenção é transportar o observador para dentro do espetáculo. Na Europa, os principais arquitetos desse movimento seriam Borromini e Bernini. Trazido pelos colonizadores e religiosos, o estilo barroco se expande no Brasil no século XVIII, bem depois do seu surgimento na Europa, e permanece aproximadamente até as 2 primeiras décadas do século XIX. Em território brasileiro, o barroco sofre influências locais, portuguesas e espanholas. Inicialmente, mestres portugueses se uniam aos filhos de europeus nascidos no Brasil e seus descendentes caboclos e mulatos para construírem as primeiras obras barrocas. Posteriormente, o conhecimento era passado e popularizou-se o estilo na região. Durante o século XVII, a Igreja teve um importante papel como mecenas da arte colonial. Algumas ordens religiosas que começaram a se instalar no Brasil desenvolveram uma arquitetura religiosa sóbria e muitas vezes monumental. Traços de gosto europeu eram reconhecidos nas fachadas, e plantas retilíneas de grande simplicidade ornamental. As obras se encontravam na região sudeste e nordeste do país. Em Salvador e Rio de Janeiro, tem grandes monumentos, já que essas foram as principais cidades brasileiras da época. Porém, o maior destaque do barroco está em Minas Gerais. Na chamada Época do Ouro, Minas era extremamente movimentada pelas atividades de extração e muitas obras foram erguidas, principalmente na região de Mariana e Ouro Preto. Porém, o estilo sofreu uma série de influências e adaptações e que hoje confunde diversas pessoas. O estilo praticamente se fundiu ao rococó, o que gera uma série de interpretações equivocadas. A Capela de São Francisco de Assis em Ouro Preto é o marco do estilo da arquitetura barroca. Tem um desenho revolucionário. A fachada principal e o corpo da igreja têm forma curvilínea, uma característica nova trazida pelo estilo barroco, pois os templos religiosos, até então, costumavam ser retangulares. As 2 torres arredondadas, e lembrando a forma de anguarita, valeram à construção o apelido de igreja militar. Nem todas as igrejas barrocas têm uma fachada tão trabalhada como a de São Francisco de Assis. No alto da porta principal, vê-se a imagem de Nossa Senhora da Conceição, padroeira dos franciscanos. O medalhão redondo, um pouco mais acima, retrata São Francisco, de joelhos, recebendo as chagas de Cristo. O interior das igrejas barrocas tem paredes e tetos revestidos de madeira esculpida. O altar-mor da São Francisco de Assis, projetado por Aleijadinho e pintado por Manuel da Costa Taide, é um bom exemplo. Atrás dele, uma peça de madeira em alto relevo, com acabamento de ouro, mostra a exuberância da arte barroca. Altares laterais, repletos de anjinhos, flores e espinhos, estão presentes em quase todas as igrejas do estilo. Na São Francisco de Assis, podem ser vistos 3 altares de cada lado à nave, dedicados a santos franciscanos: Santa Isabel da Hungria, Santo Ivo, São Francisco de Assis, São Lúcio e Santa Bona, São Roque e Santa Rosa de Viterbo.
O lavabo em pedra-sabão da sacristia é considerado uma obra ímpar de Aleijadinho. Retrata uma figura humana, como olhos vendados, representando as qualidades franciscanas: pobreza, fé, obediência e castidade. Mas a sacristia também é famosa pela lenda de que o fantasma de uma mulher com roupas do século XVIII costumava aparecer no local. Pinturas rebuscadas podem ser vistas em quase todos os templos barrocos. O teto da igreja também é pintado por Manuel Ataíde. É uma obra-prima que levou quase 11 anos para ficar pronta. O artista mostrou a ascensão de Nossa Senhora com traços mulatos, envolta numa grande revoada de anjos. Entre as características especiais da Igreja do Rosário, destaca-se em primeiríssimo lugar sua planta baixa, de grande originalidade, na qual a fachada arqueada e as torres redondas combinam com a nave e a capela-mor elípticas. O desenho do rosário, baseado em arrojadas curvas convexas, se diferencia nitidamente não apenas da retangularidade do maneirismo, mas também das formas sinuosas e suaves do rococó mineiro. A elevação condiz inteiramente com a planta baixa, uma correspondência lógica entre o exterior e o interior. As formas curvas não são, porém, ininterruptas. A sacristia gera uma terminação retangular à edificação. Em sequência, a capela-mor elíptica. As torres redondas, por outro lado, evidenciam uma estreita afinidade com as do estilo Aleijadinho. Vários elementos côncavos na elevação da fachada, em especial no contorno do frontão, atenuam a robusta convexidade que predomina em planta e, finalmente, não há decoração externa. Essa ausência de ornamentos e o entablamento ininterrupto da fachada sugerem vestígios de prática usual no início do século XVIII. Embora não se tenha ainda dado a devida atenção ao significado estilístico dessa igreja, é certo que Nossa Senhora do Rosário, de Ouro Preto, sempre foi reconhecida como monumento de importância capital, e já se aventaram várias hipóteses quanto ao nome do seu arquiteto e a data de sua construção. Concluímos então que a arquitetura barroca está entre as principais formas de manifestação da contrarreforma religiosa católica por meio da arte. Além de sua contribuição, representou uma verdadeira revolução urbanística, integrava o movimento de contrarreforma da Igreja Católica. Entre os objetivos do movimento estava o transporte do observador para a cena demonstrada. É por isso que a arquitetura barroca é observada principalmente em igrejas, catedrais e monastérios. Isso ocorria para demonstrar a imponência da arte cristã. A arte barroca foi reconhecida por ter influenciado muitas manifestações artísticas no Brasil e pode ter sido entendido como a maneira de transformação de qualquer tipo de arte, sendo que o barroco se estendeu por muitos outros lugares, e não apenas no Brasil. As obras do movimento barroco apresentam características fortes e vivas, o que mexe com o emocional do ser humano. Ao se deparar com as construções ou pinturas da arte barroca, é possível observar os detalhes e a proximidade que eles têm com os seres humanos. Os sentimentos nas obras e as belezas eram características bem fortes. Dessa maneira, podemos ver interessantes situações históricas por meio do desenvolvimento de tal arte. Uma das mais intrigantes se remete à formação de um mercado consumidor dessa arte, de caráter fortemente religioso. Atualmente, o barroco possui grande valor histórico e estético e tem a maior parte das suas obras concentradas no Brasil, em regiões do interior mineiro e no Nordeste.